Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito da sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. É interessante nós sabermos que o profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizou acerca da vinda do Messias, que é Jesus. A palavra Messias significa ungido, que é o mesmo que o Cristo também. Ele foi um dos profetas que viveu no tempo dos reis de Israel, quase lá no finalzinho. Foi um dos profetas que profetizou no tempo do rei Ezequias. Foi um rei maravilhoso. E é interessante nós sabermos que quando Deus estava prometendo, quando Deus tem algo para fazer na vida de um povo, na vida de uma pessoa, ele começa a avisar aquilo que ele pretende fazer lá atrás, lá no início das coisas. Pois Deus, ele cumpre, ele vela pela sua palavra para cumprir. Não existe uma promessa de Deus que ele diga e que depois ele se arrependa no meio do caminho ou ele se arrependa no final. Tudo o que Deus diz, ele diz consciente. E ele também move dali em diante para que aquela palavra que ele disse se cumpra. Foi o texto que nós lemos ontem em Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar, ela trará para mim resultado segundo o objetivo pelo qual eu a mandei. Essa é a palavra de Deus. E a gente precisa entender, quando a palavra de Deus é liberada, o poder de Deus está ativo. E aí o que acontece? Quando o poder de Deus está ativo, hoje nós precisamos dar uma resposta para o poder de Deus. Mas no início, na terra, na criação, quando Deus liberou uma palavra para a terra, quando Deus liberou uma palavra para o universo, quando Deus liberou uma palavra para o espaço obedeceu às ordens da palavra de Deus. E isso para quê? Para nos dar o exemplo. Hoje nós estamos falando sobre esse assunto e nós precisamos entender que quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, nós precisamos dar respostas à palavra de Deus. Ou seja, a nossa resposta à palavra de Deus liberada é a fé. Gente, eu acho que o meu chamado é falar sobre fé. O meu chamado é incentivar, motivar e trazer para as pessoas um despertamento sobre fé. Porque não existe uma coisa que nós vamos precisar mais do que nunca, como hoje precisamos, do que fé. A fé, ela é o motivo, o objetivo. Nós precisamos pensar todos os dias na nossa vida como está a nossa fé. Precisamos medir a nossa fé diante de Deus. Precisamos medir como o nosso coração está diante de Deus. Como está a nossa crença na palavra do Senhor. Nós precisamos trabalhar para que a nossa fé cresça cada dia mais. Diz a palavra de Deus que tem uma coisa que nós precisamos batalhar por ela, e é pela fé. Precisamos batalhar pela fé. Para quê? Para ninguém roubar a nossa fé. Para a nossa fé não morrer, para a nossa fé não diminuir, para a nossa fé não desfalecer. Nós precisamos incentivar a nossa fé a crescer cada dia mais e mais. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, do início ao fim é fé. Do início ao fim é fé. Fé e fé e fé. Mas o que é fé? É uma palavra pequena, 2 letras apenas. Parece ser uma coisa simples. A gente está tão acostumado a falar sobre fé, 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 mas muitas vezes não sabemos o poder, o significado dessas palavras. E é interessante, porque Deus, ele tem todo o poder. Ele manifestou a sua vida, ele manifestou o seu ser em Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E aí diz o profeta Isaías aqui agora, que viria um homem, viria alguém da linhagem de Jessé, que era o pai de Davi, uma pessoa que dentro dessa pessoa, sobre essa pessoa, estaria os 7 Espíritos de Deus, que está escrito lá em Apocalipse.
Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do discernimento, o Espírito do conselho, o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Tudo isso estava sobre Jesus. Jesus era a fonte do poder de Deus andando na terra. Mas aí às vezes a gente pensa, igual eu disse ontem, muita gente pensa, se eu tivesse lá no tempo de Jesus, se Jesus estivesse aqui em carne, a minha vida seria diferente. Vocês acham que Jesus veio e ficou só 33 anos na terra, simplesmente só para poder fazer vontade na gente? Pra gente falar e pensar, se Jesus podia ficar 1000 anos. Gente, seria maravilhoso, não seria? Se Jesus, ele viesse pra andar entre nós eternamente, se ele fosse o ser imortal que andasse no meio de nós assim, em carne e osso, sempre, o mundo não teria problemas. O mundo não teria doenças. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é um novo céu e uma nova terra. O propósito de Deus é levar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que ouvem a mensagem das boas novas, aqueles que ouvem a mensagem do evangelho, que creem nessa mensagem, que seguem essa mensagem. Esses que dão uma resposta de sim, uma resposta de fé à mensagem do evangelho, estas pessoas são os escolhidos. Porque a mensagem, a salvação, ela é para todo mundo que ouvir, para todo mundo que ouvir e acreditar e der fé. Por isso que é tudo fé. Fé, fé, fé. Eu não falo de fé só para curas. Gente, eu sei que é horrível você passar por uma enfermidade, ficar doente, passar mal, sentir dores, é a pior coisa do mundo. Bom é a gente estar saudável, feliz é a gente estar saudável, e Deus tem isso para mim e para você, Deus tem isso para nós. A vontade de Deus não é que você fique doente. A vontade de Deus é que você tenha uma casa, um lar feliz. A vontade de Deus é que você seja bem financeiramente, que você seja próspero. Essa é a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus nos daria o melhor da terra para a gente comer, que nós seríamos cabeça e não cauda, e essas promessas são para nós. Mas nós precisamos entender que além da terra, além das coisas que nós vamos viver aqui, Deus tem algo muito maior, uma vida eterna para a gente. Deus tem salvação, Deus tem mudança de vida, mudança de pensamento. Deus quer que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa como Jesus. Ele quer refletir, Ele quer que você pareça-se com Jesus. Porque quando nós nos parecermos com Jesus, nós vamos viver muito melhor. Mas muitas vezes nós queremos ditar para Deus a forma dele agir. Nós queremos dizer para Deus como ele deve agir, como ele deve fazer o milagre na nossa vida. Como o Naamã. O Naamã chegou lá com sua pompa toda, né? Com seu dinheiro, com seus servos lá em Israel, para ser curado da lepra por Eliseu, pelo profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu não recebeu, quando o profeta Eliseu nem sequer foi lá ser gentil, educado, nem por educação Eliseu foi lá cumprimentar ele, o Eliseu só mandou um mensageiro, o Naamã ficou furioso. Ele disse consigo, eu pensei que ele ia vir, que ele ia rogar aos deuses, que ele ia me cumprimentar, que ele ia passar a mão, que ele ia fazer um ritual, que ele ia fazer isso e aquilo. E o Naamã ficou furioso, quase perdeu o milagre, porque ele quis ditar a forma de Deus agir na vida dele. E aí os seus servos abriram os olhos dele e falou: Naamã, se te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Você veio de tão longe, você precisa do milagre. Por que você não obedece aquilo que o profeta disse? Aí ele obedeceu, foi lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado totalmente da sua lepra. Meu querido, minha querida, nós precisamos entender, Deus, ele age de maneira diferente. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos são mais altos do que os nossos. Não é da nossa forma, não é do jeito que a gente quer que Deus tem que agir. Nós precisamos entender, nós precisamos dar a Deus uma resposta de fé. Nós precisamos ser como aquele centurião romano que procurou Jesus em favor do seu servo que estava moribundo. Estava quase morrendo, estava muito doente. Ele mandou amigos, ele mandou pessoas até Jesus, dizendo para Jesus: uma palavra que você mandar, Jesus, será suficiente. Uma palavra sua, o meu servo será curado. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, dizendo: poxa, eu andei por todos os lugares dessa nação, mas eu não achei em lugar nenhum, não achei em Israel alguém com uma fé tão grande como a desse homem. E Jesus ficou maravilhado, admirado. Porque a fé, ela move o poder de Deus. Foi o que eu disse ontem. Quando a sua fé encontra o poder de Deus, o resultado não é outro a não ser milagre.
Então, milagre não só nas coisas, nas nossas necessidades físicas, financeiras, emocionais, familiares, mas principalmente, gente, o maior milagre que Deus faz na vida de alguém é essa pessoa ser transformada, é essa pessoa ser uma nova criação. O maior milagre é a salvação. E Jesus quer salvar você hoje, Ele quer mudar a sua vida hoje, Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele hoje. Desperte o seu coração. Aumente a sua fé. Mas como eu posso aumentar a minha fé, irmã Poliana? Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Aguardo você no próximo programa. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, eu oro pedindo que o Senhor venha abrir os nossos olhos. É bom ouvir a Tua palavra, porque todos os dias que nós lemos, todos os dias que nós ouvimos e todos os dias que nós recebemos, que nós encontramos a palavra do Senhor manifestada, a palavra do Senhor manifestada é o poder de Deus. Quando a Tua palavra é pregada, Jesus está presente, Jesus está manifestado. Que nós possamos, Deus, nesta tarde, aumentar a nossa fé, que a nossa fé ela ganhe um grau a mais, para que possamos experimentar milagres do Senhor, não só nas nossas circunstâncias, mas principalmente dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, que possamos experimentar pela fé um novo nascimento, que possamos experimentar, Senhor, uma nova vida, pois é isso que o Senhor deseja pra gente. Eu oro por cada pessoa que me pediu oração aqui pelo WhatsApp, que o Senhor alcance, Deus, cada lar, cada vida, cada pessoa enferma, que a fé dessa pessoa alcance o Teu poder, que o Teu poder vá de encontro a essa fé, e que no nome de Jesus aconteça o milagre. Eu te agradeço, pois o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre.